Graça e paz, em nome de Jesus. Se encerrasse agora, você já foi edificado? Então vamos embora aqui. Tô com medo aqui, irmãos. Tá temeroso falar do Senhor aqui na frente, em meio a tantas pessoas. Mas como o Bira orou por mim, e eu vindo para cá, eu falei, Bia, ora para a gente ir para a igreja. Ela fez a oração tradicional dela e não orou por mim. Eu falei, Bia, ora para o pai, hoje o pai vai pregar. Aí ela orou para que eu não tremesse e não fizesse xixi. Olha só, a intimidade, né? Quando ela está bem, está na unção, ela ora legal, mas tem dia que nem se preocupou. Mas, enfim, é muito bom falar da palavra do Senhor e sempre dar uma responsabilidade. Não só na forma de falar, o jeito, os erros ou acertos, mas principalmente para quem prega, se aquilo que nós estamos falando é realmente o que a gente está vivendo. Isso é mais importante, além de qualquer coisa. O Senhor, Ele quer ver em nós a prática daquilo que nós falamos. E quando eu pedi para o Senhor uma mensagem, pedi que aquilo que o Senhor falasse ao meu coração fosse algo que pudesse abençoar a vida também dos meus irmãos. E até chegar a hora da mensagem, eu já vi tantas formas de edificação, o Senhor se apresentando aqui, já ensinando algo para nós, e agora de uma forma especial, através da sua palavra também. Para quem está aqui pela primeira vez, né, esse ano, vocês estão vendo uma árvore aqui, muito bem elaborada, muito bem trabalhada, enquanto alguns descansando, outros trabalhando. E o que tem nessa árvore, irmãos? Frutos. E esses frutos, ele vai representar todo esse ano, o tema que nós vamos estar ensinando, vamos estar falando, vamos estar aprendendo do Senhor sobre vivendo o fruto do Espírito. E aqui, na celebração inicial, muitos irmãos colocaram os frutos que quer que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua vida. Então, ali tem, quais são os frutos do Espírito? Amor, então ali tem amor, o que mais? Paz. Aqueles da personalidade, quais? Domínio próprio, longanimidade, mansidão. É os frutos que a gente quer que Deus trabalhe em nós. Então, esse ano, se você tiver algum fruto que você quer que Deus trabalhe, ou todos, ou alguns você tem dominado mais, mas tem outros que você tem mais dificuldade, entra conosco nesse ano, nessa proposta de viver o fruto do Espírito. E para viver o fruto do Espírito, precisa estar mais próximo daquele que nos ofereceu, que é o Senhor Jesus. Amém? E aí, como os irmãos sabem, quando eu vou pregar, eu sempre trago um tema. Às vezes parece mais uma redação do que uma frase, mas é uma forma que eu me identifico para que o texto que a gente está estudando possa justificar o tema que a gente vai estar falando um pouquinho. Então, o tema que eu trouxe para falarmos é sobre a compaixão de Jesus, que supera as nossas expectativas. E aí o texto que eu vou ler já vai dar essa primeira impressão. A compaixão de Jesus supera as nossas expectativas. Atos capítulo 3, do 1 até o versículo 10, é o texto base que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Quero avisar, o Marcos não pôde estar com a gente, ele não está muito bem, está um pouco mais gripado, parece que a tosse dele aumentou, então ele disse para comunicar aos irmãos que que está ausente por conta disso. Tá? Também temos o privilégio de termos a presença do pastor Edmar. O pastor Edmar é da Igreja Batista do Carmela. Que Deus abençoe, pastor. Fique muito bem à vontade. O Carmelo é o bairro que eu morava, né? E se eu conhecesse o pastor naquela época ali, com um pouco mais de amizade, irmãos, vocês iam me perder, tá, Bira? Vocês iam me perder, ficar falando essas coisas. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Vamos para o texto? Atos, capítulo 3, do 1 ao versículo 10. Aqui a minha Bíblia sempre tem um tema, e o tema é a cura de um coxo. Provavelmente é o mesmo na Bíblia de vocês. Estarei lendo. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença,
o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por estar aqui, pela escolha que tivemos de estar na tua casa, para louvar o seu nome, para abençoar alguém com alguma palavra, com um abraço, com um sorriso, para glorificar o Senhor em primeiro lugar. Esteja falando em nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer nos edificar através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lucas escreve esse livro de Atos, e eu gosto muito do livro de Atos porque Lucas ele escreve as ações dos apóstolos. Imaginem só aqueles apóstolos que nos evangelhos, eles vivenciaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, viram os acontecimentos como as testemunhas oculares dos feitos de Jesus. E agora, quando chega em Atos, Lucas consegue escrever as ações de uma forma mais prática. Ou seja, aquilo que eles vivenciaram, agora em Atos eles podem cumprir, e tendo agora a reprodução do seu mestre. Essa é a parte interessante. Os discípulos, que foram chamados de apóstolos, reproduzem em Atos as ações semelhantes do seu mestre Jesus. E aí, quando a gente chega nesse livro, a gente consegue se deparar com uma igreja, capítulo 2, iniciada por Pedro, onde a igreja começa a se expandir através da pura pregação de Pedro, e ali mais ou menos mais de 3.000 almas se convertendo. E aí, quando chega no capítulo 3, existe um episódio muito interessante que justifica a compaixão de Jesus supera as nossas expectativas. Quando pensamos em compaixão, percebemos que Jesus, no seu ministério terreno, ele tinha uma percepção de olhar para cada uma daquelas pessoas e ver o que de fato elas realmente precisam. Muito além do que eles pediam, mas Jesus conseguia entender o interior e as intenções dos seus corações. Perceba que por mais que Jesus movimentasse, por mais que Jesus era deparado com determinados pedidos, ele conseguia ver que de fato dentro daqueles corações existia uma necessidade maior daquelas pessoas. Mas o texto fala, os evangelhos falam que Jesus tinha compaixão daquelas pessoas, e eram pessoas que possuíam necessidades. Então, se Jesus sentia essa compaixão, portanto, os seus discípulos também tiveram capacidade de ter compaixão daqueles a partir do seu ministério dali em diante. Ou seja, você vai ver que os discípulos, a partir de Atos, vão ter eventos que eles têm ações igual a de Jesus. E esse texto que a gente está lendo, os apóstolos Pedro e João também têm compaixão desse coxo, que é a história que a gente vai falar um pouquinho. Então, eles começam a reproduzir essas mesmas ações. Capítulo 3, versículo 1, inicia citando Pedro e João nessa parceria de ministério. Se você perceber, a personalidade de Pedro era diferente da de João. João, considerado um discípulo do amor. E Pedro, discípulo um pouco mais invocado, aquele um pouco mais radical, aquele um pouco mais severo, um pouco mais rígido, um pouco mais que age pelos seus impulsos. E esses dois juntos, somando no ministério de proclamar o ministério, de proclamar a palavra do Senhor. E existe essa parceria de falar, de divulgar o
o evangelho, foi uma orientação dada por Jesus aos seus discípulos. Olha, quando vocês saírem para o campo, quando sair para evangelizar, vá de 2 em 2. E aqui temos a parceria de Pedro e de João, para dar andamento a esse ministério, essas ações aqui no livro de Atos. Fato interessante, era o horário que eles foram orar no templo. Na minha linguagem aqui é a hora nona, considerado aí como a terceira hora, 3 da tarde, perdão. A hora nona para os judeus era considerado a 3 da tarde. Então, o que a primeira impressão que a gente tem é que era João e Pedro eram judeus, mas eles ainda mantinham algumas ações do judaísmo, algumas práticas. Então, qual que era a prática aqui de impressão no versículo 1? Que, de costume, eles iriam orar. Os judeus oravam 3 vezes por dia. A primeira hora que os judeus oravam era na terceira hora, que é considerada às 9 da manhã. A sexta hora era meio-dia, a hora que o sol estava estralando naquele período. E a nona hora era às 15 horas. Nesses períodos, tanto o primeiro, a terceira hora, que é às 9, quanto a nona hora, que é às 15, os judeus, nessa tradição de orar, também faziam seus sacrifícios, levavam suas ofertas, as suas contribuições nesse templo, aqui no texto destacado. E aí, uma parte muito interessante era que o versículo 2 vai dizer o seguinte: era levado um coxo de nascença. É legal aqui a linguagem de Lucas, porque alguns sabem, Lucas tem a profissão de médico, então ele vai conseguir dar detalhes sobre a doença desse coxo no seu tempo, de uma forma detalhada, para que ficasse fácil a gente entender a situação desse coxo. E era levado também esse rapaz, que tinha essa necessidade, para o templo. Um horário estratégico, com possibilidades, e como tema da nossa mensagem, também com expectativas. Então, esse coxo era levado ou na terceira hora, que é às 9 da manhã, ou era levado, provavelmente, aí, na parte da tarde, que é às 15. Imagine um coxo, já pedindo esmola, sofrendo rejeição naquele período, pedir esmola, por exemplo, meio-dia. Não seria muito bom, seria mais desgastante ainda para ele. Então, ele está aqui na terceira hora. Toda hora eu confundo. 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, ele está ali habitual, com expectativa de receber alguma coisa. O versículo 2 fala que ele é levado por alguém. Esse coxo, ele tinha que ser carregado. Alguém tinha que ajudar de alguma forma para ele conseguir pelo menos a sua esmola. A gente pode subentender que provavelmente amigos, provavelmente algum parente, alguém que estivesse interessado em ajudar naquele limite, trouxesse esse coxo, pelo menos até a porta do templo. Tá ok? O capítulo 4, 22, diz que essa doença, chamada na linguagem médica, né? Doença congênita, é isso, né, Stephanie? Há mais de 40 anos, ele sofria com essa doença. Então, imagina o que é para ele não conhecer o movimento. Não foi um acidente que travou por um período dele fazer as suas atividades. O texto fala que era uma doença de nascença. Então, ele precisava que alguém o carregasse. E aí vai para uma porta de destaque. Na nossa Bíblia, ele chama de porta formosa. E aí eu vou tentar, de uma forma aqui, na minha linguagem limitada, dizer que é uma porta um pouco mais especial. É uma porta que a gente pode dizer que é uma porta, provavelmente ela tinha umas luzes, talvez revestida com bronze. Aqui o comentarista fala que é bronze de Corinto, né? Então, uma porta cheia de ornamentos. Era uma porta muito grande. O seu material era madeira maciça, precisando provavelmente mais de 20 homens ou 20 homens para abrir essa porta. Então, era uma porta principal, era uma porta de acesso de muita gente. Um ponto estratégico para esse homem. Por isso que o autor coloca a porta formosa. Se a gente entender aqui na linguagem de hoje, quem vai pedir esmola precisa usar de estratégia. Eu fiz algumas observações sobre isso. Ninguém vai pedir esmola, por exemplo, direto aqui na Avenida Estrada de Nazaré.
Porque de um lado tem mato e do outro lado tem o quê? Mato também, ajuda aí, irmãos. Ele vai direto aqui na Florianópolis, que tem bastante comércio. Quem vai pedir esmola, procura um lugar estratégico, com movimentações, com possibilidades. Provavelmente na Porta do Lopes, onde as pessoas vão com dinheiro e saem sem, porque está tudo caro, né? É esse que é que funciona. Por isso que eles pedem na nossa entrada, que pedir na saída não tem, né? E a pior parte, que agora ninguém mais tem dinheiro. Então é o seguinte, eles precisam pedir mantimentos, porque não sobra mais moedinha, nós não utilizamos mais moeda. E quando tem, a gente coloca nos cofrinhos dos nossos filhos, né? Essa que é a realidade, essa é a estratégia, essa era a expectativa das pessoas que ajudavam esse coxo. Vamos deixá-lo no local de acesso. Quem são as pessoas que passariam por ali? Os judeus, os religiosos. E qual que era a prática desses religiosos? Os religiosos tinham como ritual dar esmola. Isso era algo que identificava eles como pessoas religiosas, piedosas. Conforme Mateus 6,3, até em virtude dessa expectativa dos judeus de dar esmola, Jesus dá um novo ensino. Lá em Mateus 6,3 diz o seguinte, talvez não dê tempo para colocar, mas se der, deixa parado aí. Tu, porém, quando dar esmola, ignore a mão esquerda, o que você faz com a direita. E um religioso naquele tempo, ele gostava de tocar a trombeta para ostentar, para mostrar que ele fazia, que ele realizava. Então, imagine na cabeça desse coxo, essa galera vai me ajudar. Provavelmente nós vamos sair com sacolas. As pessoas que me ajudaram a pedir esmola vão vir me buscar e ainda vai levar as minhas esmolas. Essa era a expectativa desse homem que está ali nessa prática, nesse ritual. Então, era um ato religioso e piedoso para o judaísmo. Então, por isso que ele não está ali por acaso. O versículo 3 diz o seguinte, vendo ele Pedro e a João que ia entrar no templo, e implorava que ele desse esmola. E esse homem, como de costume, cada um que entrava, ele criava uma expectativa. E não foi diferente com a entrada de Pedro e com a entrada de João. São pessoas somando com os que já entraram para ajudá-lo em alguma coisa. Agora, existe uma coisa muito interessante no versículo 4. Leia aí junto comigo. Pedro fitando, olhando firmemente, na minha versão coloca, junto com João disse, olha para nós. Isso tem uma coisa muito interessante, quem pede esmola, eu já vivenciei, eu acredito que a maioria aqui viveu isso. Quantos de nós, muitas vezes, quando alguém vai pedir esmola, você percebe o quanto o pedinte já está no automático. Já percebeu? Ele está tão cansado de pedir esmola, que às vezes nós também seguimos com outro erro. Mal entendemos o que ele está dizendo, e a resposta que nós demos para ele qual que é? Não, não tenho. Eu já fiz isso. Ainda mais nos lugares que você vê a mesma pessoa. É o caso aqui desse coxo. Ele está no mesmo lugar, praticamente todos os dias. Esse coxo já está no automático também. Não é à toa que Pedro e João falam o que para ele? Olha para nós. Antes da gente seguir o texto, olha aqui. Pedro percebe esse rapaz. Pedro já estaciona. Pedro estabelece aqui um contato visual agora. Talvez com muitas rejeições que esse homem já teve, alguém para. E normalmente, quem são as pessoas que hoje podem parar para dar atenção? Somos nós, os cristãos, que pode ter a compaixão. Mas que muitas vezes nós também não temos, assim como quem pede já está no automático, nós também respondemos não no automático. Tem lugares estratégicos que você vê a mesma pessoa. Eu, quando vou levar a Bia para a escola, quando chega aqui no farol, tem um grupo de pessoas que uns fazendo malabarismo, assim que fala? Com pau, é um pauzinho, né? Vai equilibrando. Eu mal vejo concluir. E às vezes já tem um não na resposta. Não é não que não quero dar, é não que não tem. Mas muitas vezes quando tem, nós não damos. Às vezes eu não dou.
E talvez alguém aqui também não. Tem outro rapazinho bem da minha cor, que quando ele me vê, ele faz assim, ó. Eu já falo não para ele. Eu nem ouvi o que ele falou. Ele fala tão rápido, ele pede tão rápido, que eu também respondo. Já que eu não entendi, a resposta é não. Ou às vezes nós entendemos, mas também não damos. Mas eu quero dizer que, para a história aqui, é diferente. Porque primeiro ele já está, pode-se entender que quando eles pedem no automático, queridos, está cansado. Foi tantos não, que a pessoa só está pedindo porque precisa esperar que alguém que tenha compaixão, que alguém possa ajudar. Mas eu quero que você perceba na história que eu estou contando, que essa é a única expectativa que ele teve aqui, de ser suprido, de que alguém desse a esmola para ele. E aí Pedro e João, estabelecendo esse contato, fala: olhe para nós, alguém deu atenção, o que acontece agora com o coxo? Opa, se ele está pedindo para olhar para ele, alguma coisa eu vou conseguir receber então. Se ele está dando atenção, porque ninguém deu atenção, ele está pedindo para olhar. O versículo 5 vai dizer que ele criou essa expectativa. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Você vê que essa era a expectativa do coxo. E alguém dando atenção, criava uma possibilidade dele resolver o seu problema. Dele sair dali abastecido. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro e nem prata. Perceba uma coisa. Pedro fala que não possui ouro e nem prata. Capítulo 2 mostra que a igreja teve um movimento social. Não foi? Fala que aqueles que tinham, vendiam. E fazia o quê? Doava. Distribuía para aqueles que tinham necessidades. Então era conhecido para Pedro, talvez, uma estratégia para resolver o problema desse coxo. Você percebe? Pedro está tão conectado com o que Deus está planejando para esse coxo, que ele já chega e quebra uma expectativa. Eu não possuo ouro e não possuo prata. Mas se Pedro não entendesse isso, sabe o que Pedro faria? Tiraria o coxo dessa porta e levaria para um lugar que pudesse dar o sustento. Pedro poderia chamar outros discípulos: vamos fazer um mutirão. Pedro não tinha essa capacidade? O texto não aponta, mas conhecemos a história de Pedro e dos outros discípulos. No social, eles já experimentaram, mas esse não era o propósito de Deus para o coxo. Não era o que Deus queria para ele. E aí o texto vai mostrar que a expectativa, então, desse coxo foi quebrado quando Pedro falou: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro não tinha mesmo. Não sei quantos lembram, quando Pedro estava pescando e Jesus chama Pedro, falou que faria de Pedro o quê? Pescador do quê? De homens, de almas. Aí na sequência, Pedro diz o quê? Eis que deixamos tudo e te seguimos. Então Pedro já não estava mais no ofício, mas tinha profissão. Então Pedro já estava abrindo mão de tudo para seguir o Evangelho, para seguir a Cristo. Então ele não tinha dinheiro aqui. Mas o coxo não sabia disso. Hoje nós sabemos. Versículo 6 ainda mostra que Pedro consegue identificar qual era a real necessidade do coxo. E aparentemente parece que era a esmola, porque é isso que ele pedia. Agora, queridos, onde o coxo está pedindo esmola? Na porta do templo. O que se tem no templo? Na porta do templo, mais adiante, o que tem? O altar. Considerado a casa de Deus. Considerado o lugar que fala de Deus. Considerado o lugar que tem alguma movimentação sobre Deus, mas só o que ele pede é esmola. Essa era a expectativa que ele tinha. E muitas vezes pode acontecer com a gente. Nós estamos no lugar certo, mas pedimos coisas que não vai glorificar, que não precisamos.
que não é a nossa real necessidade. E que no decorrer da história a gente vai ver que isso vai servir para glorificar Deus, por um propósito dele. Versículo 7, perdão. Quando Pedro administra que o que ele não tem, mas ele fala o que ele possui, ele usa um nome poderoso aqui. Ele diz o seguinte: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Você perceba aqui, naquele tempo, falar de um nome que para muitos já estavam sendo esquecidos, de um nome de alguém que foi crucificado, só aquele que seguia Jesus para dar essa validade, para dar esse poder, essa autoridade que Jesus tinha. E os seus discípulos em Atos começam a manifestar esse poder, essa autoridade no nome de Jesus para que as coisas acontecessem. E esse nome vai dar uma retribuição, sabe o que para Pedro e os outros discípulos? Perseguição, morte, porque era um nome que não podia ser invocado. Era um nome que causou a perseguição da igreja. E Pedro e João falam, em nome de Jesus, anda. E as coisas começaram a acontecer. Agora sim o versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou. E o que aconteceu? Imediatamente, os seus pés se firmaram. O que está acontecendo aqui? A cura. E não foi o que ele pediu. Ele só pediu mantimento. Mas o que Jesus sabia do que ele precisava era a cura. E a cura era para ir atrás do mantimento, sim, mas era atrás daquele que vai louvar o Senhor com a cura. Dá para entender isso? Olha só a forma que Lucas descreve, com o conhecimento que ele tinha. Os pés e tornozelos se firmaram. Para entender isso, é como se ele explicasse o quê? Que o coxo, quer dizer, ele não precisou passar por um processo de fisioterapia para aprender a andar. Ele nunca andou. Era necessário ser carregado. Mas a bênção do texto diz que os pés e tornozelos se firmaram. E o versículo 8, de um salto se pôs em pé. Dá para entender isso na prática? Alguém que não anda há mais de 40 anos, agora está saltando. Isso é Deus ou não é? Se fosse na nossa fé de hoje, pelo menos faríamos algumas sessões de fisioterapia, para o pé aprender a se firmar, né? Para um vai, outro fica, outro vai. E não aconteceu isso aqui. O que acontece, o que a palavra está mostrando, que se firmaram, os tendões criaram força, se ligaram, os ossos colaram. Isso é só o poder de Deus que poderia dar isso para esse ex-coxo. Os tendões e músculos agora estão fortalecidos. Então o que a gente entende é que a compaixão que Jesus teve por esse homem é dar o que ele precisava. E não o que ele estava pedindo. Porque o que ele precisava, o texto vai apontar que serviu para quê? Glorificar o nome dele. Olha aqui a continuação do verso 8 ainda. Passou a andar e entrou no templo. Quantas vezes ele entrou no templo aqui, antes da cura? Alguém sabe? Nenhuma. Percebe? Aqui está mostrando para a gente entender que ele é levado diariamente até a porta do templo. E como alguns sabem, os leprosos, os doentes, os judeus abraçavam, rejeitavam, excluía. Por isso que o ministério de Jesus, ele é de inclusão, mas é de inclusão com transformação. A inclusão de Jesus, ela é com transformação. Ele não aceita ninguém e deixa da forma que está.
Ele aceita e transforma, para que essa transformação possa ficar evidente para outros. E ele entra pela primeira vez no templo. Perceba aqui o propósito de Deus. O que ia acontecer, queridos? Para a gente começar a entender um pouco da aplicação. Se ele conseguisse a comida, o que ele ia fazer no nosso pensamento aqui? Ele ia embora. Já ia atacar a necessidade suprida. E quando acabasse, o que ele ia fazer? Voltar. Mas se suprir legal, com 30 dias, seria 30 dias sem ter acesso a pelo menos a porta do templo. E o que ia acontecer? O evangelho não ia se expandir. As pessoas não iam conhecer o poder de Deus que foi transmitido através dessa cura. Porque olha que o texto mostra ainda a referência desse poder, o reflexo dele. Fala que, quando ele estava soltando e louvando, o versículo 9, viu todo o povo o andar e a louvar a Deus. O povo reconheceu. Está vendo? O povo lembrou. Espera aí, você não é aquele? Olha os comentários. Não é aquele que estava colocado aqui, sem andar, na porta do templo pedindo esmola? E agora está louvando a Deus? De onde é isso? Como isso pode acontecer? É poder de Deus. Para eles, é mistério. Mas para aquele que conhece, é poder de Deus. E isso foi possível, porque Pedro e João estavam conectados com Deus. Eles conseguiram identificar que o homem que pediu esmola precisava do poder de Deus. E a igreja precisa aprender isso. Porque às vezes nós não aprendemos. Nós damos o social para as pessoas. Mas nós não conseguimos entender que através do social, ela precisa de Jesus. Por isso que as pessoas usam das igrejas como estratégia para conseguir seus mantimentos. Mais antigo, nós usávamos do social para ganhar as pessoas para Cristo, para Jesus. Hoje as pessoas usam do social para se manterem. Usa da igreja para se manterem do social. Elas não querem mais o Jesus que cura, que transforma e que tira dessa vida de pedir esmola. Elas não querem isso. Elas querem as coisas que Ele tem para oferecer. Eles têm uma expectativa limitada sobre o que Deus pode fazer. Eles querem só o mantimento. Eles querem só o material, mas não querem uma bênção que vai te capacitar a louvar Ele em continuidade. Porque essa é a diferença dessa bênção. A expectativa que foi suprida pela compaixão fez com que esse homem agora louvasse a Deus. E sabe uma coisa interessante até aqui? Que pelo que eu estou vendo, ele só saltou, ele louvou ao Senhor, mas a barriga continuou vazia. Se estava vazia até o momento da esmola, né? Não mostra que ele supriu a necessidade material. Porque isso aí, sabe quem ia fazer para ele dali em diante? Ia ser Deus. É isso que é interessante. Quando nós colocamos nossas expectativas em Deus, na motivação correta, Ele cuida das outras coisas. O maior problema é que nós procuramos essas coisas. As igrejas estão cheias de pessoas que querem as coisas. Se eu perguntar por que você veio, alguns vão falar, eu vim para louvar o Senhor. Mas a maioria, nem sempre. Talvez a gente veio porque a gente quer o nosso marido para Cristo. Tá certo. Mas vinha para louvar o Senhor, de coração, de corpo e alma e de entrega. E o Senhor vai fazer isso através da sua vida também. Porque às vezes nós somos o primeiro tropeço para fazer o nosso cônjuge aceitar Jesus, porque ele não habita de verdade em nós. As pessoas estão indo para igrejas por causa da resolução dos problemas. Quantos anos ele era coxo aqui? Mais de 40. Quanto tempo pedindo esmola? Provavelmente aí, uns 20, não sei quanto tempo da sua vida. E agora, o texto mostra que quando ele conhece o poder de Deus, a primeira coisa que ele faz ao receber o milagre é louvar o Senhor. A sua bênção precisa louvar o Senhor. O que você precisa, o que você quer, tem que glorificar a Deus, como aconteceu nessa história. E as pessoas vão reconhecer isso. O 10,
Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta no templo, e se encheram de admiração. Você vê que o poder de Deus, uma vez aplicado em nossas vidas, faz com que cause admiração para as pessoas que nos conheceram antes, que sabia como éramos antes. E ela vai conseguir enxergar alguém diferente em nós, porque ele de verdade tratou o que precisávamos, não o que queríamos. Como a gente consegue aplicar agora através desses exemplos? Uma primeira aplicação que eu queria destacar aqui está na atitude de Pedro, para a gente entender na nossa vida. Pedro conseguiu em toda essa história, como discípulo verdadeiro de Cristo, ele conseguiu ter um olhar parecido com Cristo. Essa aqui é a questão. E nós, como igreja, precisamos ter esse olhar parecido com Cristo. Olhar além, conseguir enxergar além. Porque se nós não tivermos, a gente não vai conseguir perceber que as pessoas verdadeiramente precisam de Cristo. Precisamos ter esse olhar. A outra aplicação. Eu pulando aqui minha própria folha. A segunda aplicação estava na expectativa do coxo, que ele tinha uma doença há mais de 40 anos. Mas a única coisa que ele pediu foi esmola. Expectativa errada. Mais de 40 anos. Ele poderia pedir no templo a cura da sua doença para facilitar nas suas necessidades. Mas há mais de 40 anos, ele pedia, grande parte da sua vida, ele pedia apenas a esmola. E o problema é que ele estava no lugar certo. Ele poderia pedir a coisa certa. Quanto tempo nós estamos na casa de Deus pedindo a coisa errada, irmãos? Quanto tempo nós pedimos algumas coisas para Deus que não vai glorificar o nome dEle? Quanto tempo nós pedimos as coisas para o Senhor que lá na frente vai nos afastar? E o Senhor, pela misericórdia, dizendo não vou te dar, não é para você. E nós insistimos. E nós empenhamos forças. E muitas vezes, quando de alguma forma nós conseguimos, nós nos afastamos do Senhor. E nós não estamos mais na casa do Senhor. E a terceira, diz que aquela bênção fez com que aquele homem entrasse pela primeira vez no templo para adorar o Senhor. Será que a bênção que nós pedimos para o Senhor vai nos aproximar mais dEle? Será que o que nós estamos pedindo nessa noite, quando o Bira fez um momento de intercessão, se o que pedimos vai fazer permanecermos no templo do Senhor? Vai fazer corrermos para a casa do Senhor? Ou aquilo que nós estamos pedindo vai fazer a gente se afastar dEle? Você perceba que as nossas expectativas erradas, elas nos afastam de Deus e não fazem experimentar o poder dEle. Então, que nós possamos nessa noite criar nossa expectativa naquilo que é permanente. Criar nossa expectativa naquilo que vai fazer louvar o Senhor. E o interessante, queridos, é que Ele já ensinou.